A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a todos os nossos irmãos e irmãs da nossa amada Igreja Batista Jerusalém. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje para a composição de mais um vídeo da nossa Escola Bíblica Dominical. E meus irmãos, o texto, o título dessa mensagem que o Senhor colocou em meu coração, o título é Bendito o varão que confia no Senhor. E o texto base da lição de hoje está no livro de Jeremias, capítulo 17, versículos de 5 a 10. Vejamos o que diz a Escritura. Assim diz o Senhor: Maldito o varão que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Pois é como o junipeiro no deserto, e não verá vir bem algum. Antes morará nos lugares secos do deserto, em terra salgada e inabitada. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o poderá conhecer? Eu, o Senhor, esquadrinho a mente, eu provo o coração, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Que o nosso Deus possa nos iluminar na transmissão da sua mensagem nessa EBD, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, essa lição de hoje vai se basear em buscar responder alguns questionamentos. Quais sejam? O que é ser um homem maldito ou bendito para Deus? O que é confiar em Deus? O que é confiar no homem? E o que significa enganoso é o coração? Meus irmãos, como premissa, nós temos que lembrar que os valores de Deus são diferentes dos valores do mundo. E isso é muito importante, meus irmãos. Essa foi uma das finalidades, claro que é a principal de nos salvar, da vinda do Senhor Jesus. Porque existem inúmeras culturas, a história foi se desenvolvendo com diversos períodos, e nós temos que, em cada período, em cada cultura, existem valores, existem costumes diferentes. Então, quais seguir? O que é a verdade? Qual é o caminho? E tudo que precisava ser completado com relação aos valores foi completado com a vinda do Senhor Jesus. Os nossos valores são imutáveis e estão na palavra de Deus. E nós temos que entender que os valores de Deus são diferentes dos valores da humanidade, né? E esses valores estão muito claros na palavra, completados pelo Senhor Jesus. Deus não olha a aparência, Deus olha o coração do ser humano. Já a humanidade normalmente se prende ao que é sensorial, ao que pode ver, ao que pode pegar, ao que pode sentir. Nós somos corpo, alma e espírito, mas normalmente a humanidade se prende ao que pode perceber. Então é importante já deixar essa questão como premissa. Lembremos que a humanidade, um homem, ele é pecador. O seu coração pecaminoso distorce a sua mente como uma lente distorcida que distorce a verdade. Pelos valores de Deus, olha que diferença, enxergamos as coisas como elas são, ou seja, a verdade. Os valores de Deus têm esse filtro de nos permitir enxergar a verdade. E aliás está escrito, né? E conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. Explicada essa questão, vamos entender um pouquinho do contexto, né, desse texto que nós estamos aqui analisando. Nas Escrituras, quando o povo de Israel tentava resolver as questões do seu jeito, confiando na sua força, caía. Mas quando confiava em Deus, prosperava. Já observaram isso? A história do povo de Israel é sempre marcada com essas características. Quando eles buscavam fazer do jeito deles, caíam. Os judeus, nesse período, eles estavam confiantes de que a Babilônia não invadiria as suas terras, pois o templo de Deus estava em Jerusalém. Eles acreditavam que nada poderia lhes acontecer, pois Deus já tinha proporcionado diversos livramentos. Eles confiavam na aliança que tinham com o Egito e não buscaram um entendimento de onde estavam pecando, né? Que não estavam confiando efetivamente
em Deus. Amados irmãos, vejamos o versículo 5. Assim diz o Senhor, maldito o varão que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. O que significa isso? Meus irmãos, muitas vezes esse texto é mal compreendido. Isso não significa que a gente não pode confiar em mais ninguém, em nenhuma pessoa, ninguém próximo a gente. O que o Senhor Jesus nos ensinou é que nós devemos amar o nosso próximo, né? Podemos ter amigos, devemos ter amigos, é natural, isso decorre do nosso amor ao próximo. Nosso confidente, né? As pessoas que estão próximas a gente, nossos familiares, né? Esposa, irmãos. A própria relação de discipulado, quando a gente conhece a Cristo, né? Cria essa interação. Então esse texto não significa que eu não possa confiar numa pessoa próxima a mim. Não é isso que ele está dizendo. A questão é que quando nós confiamos em pessoas, né, no que é mortal, em instituições, em nós mesmos, ou no dinheiro, ou nos contatos, ou na beleza, ou em nosso potencial, seja lá o que for, quando nós colocamos a nossa confiança nessas questões e não em Deus, aí que está o problema. Bom, no que é sensorial, né, eu consigo perceber, eu quero resolver aquela situação, preciso daquilo, como é que eu vou resolver? E aí confio apenas em atributos humanos, seja dinheiro, beleza, potencial, dons, enfim. Quando eu confio nessas questões e não confio em Deus, é aí que começa o equívoco, né? É isso que o texto está nos trazendo aqui. Lá em Apocalipse 4:11, o texto diz assim: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Ou seja, Deus nos abençoou com dons e talentos para servi-lo, mas a honra, a glória e o louvor pertencem a Deus, até porque foi Ele que nos concedeu. Então, quando a gente confia apenas nos nossos dons e talentos, em nosso potencial, e esquece quem foi que nos deu e para que esse texto ganha sentido e a gente passa a confiar no homem. Percebem, meus irmãos, a diferença? Nós podemos, inclusive, esperar ajuda de outros homens, de outras pessoas, na medida em que Deus os capacita para nos ajudar, porque Deus usa pessoas para nos ajudar, para ser instrumentos dele para nos ajudar, para nos dar um recado. A questão é quando a gente desvia nossa confiança de Deus para confiar nas questões humanas, mortais, confiar numa instituição, confiar numa pessoa, confiar em nossa capacidade. Nós devemos ser instrumentos de Deus na obra. Essa é a diferença. Meus irmãos, devemos confiar somente em Deus. O homem deve confiar em Deus, descansar em Deus, entregar as suas questões a Deus. Nós temos que confiar no poder de Deus e seu amor. O nosso Deus, um dos atributos dele, é que ele é um Deus todo-poderoso. Meus irmãos, enquanto os incrédulos não verão, até mesmo quando vier o bem, como o texto nos traz, o crente não verá quando o calor, ou seja, a prova de fogo, os momentos de dificuldade vier. Provações virão sobre nós, não quer dizer que a gente não vai passar por tribulações. É como com qualquer pessoa, ou melhor, normalmente, né, em nós, pela caminhada espiritual, essas questões são até mais fortes, mas o Senhor é a nossa força. O crente não deve fazer politicagem, contatos escusos, dizer que os fins justificam os meios. O crente confia e descansa em Deus. Quando a gente começa a recorrer a essas questões, né, eu confio nos meus contatos, eu confio na minha capacidade, eu vou fazer politicagem, eu vou tentar resolver do meu jeito. Quando a gente começa a fazer assim, a gente está confiando no homem. E nós temos que aprender a entregar e a confiar as nossas questões a Deus. Fazendo uma correlação, o texto aqui de 2 Reis, capítulo 1, de 2-4, diz assim: Certo dia, Acasias caiu da sacada do seu quarto no palácio de Samaria e ficou muito ferido. Então enviou mensageiros para consultar Baal-Zebub, deus de Ecrom, para saber se ele se recuperaria. Mas o anjo do Senhor disse ao tesbita Elias: Vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e lhes pergunte: Acaso não há Deus em Israel? Por que vocês vão consultar Baal-Zebub, deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: Você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. E assim Elias se foi.
Meus irmãos, nós devemos exercitar a nossa confiança em Deus. O nosso Deus, ele é todo-poderoso, Criador do céu e da terra. Nada foge ao seu controle, mas a humanidade tem recorrido e acreditado e confiado em muita bobagem. E até mesmo no povo de Deus, por imaturidade espiritual, nós temos visto muitas manifestações de confiança não em Deus, mas em bobagem, em deturpações do Evangelho. Meus irmãos, nós temos que estudar a palavra de Deus para entender a doutrina que está prevista nas Escrituras e nós temos que aprender a descansar e a confiar em nosso Deus. Meus irmãos, uma outra questão interessante desse texto, nós temos que entregar a Deus realmente, descansar no Senhor. Isso não significa não fazer a nossa parte. Deus não quer que nós sejamos preguiçosos. Eu ouço muito a expressão assim, eu não consegui porque não era de Deus. Realmente tem questões que a gente não consegue porque não é da vontade de Deus. Mas, meus irmãos, será que é porque também a gente não tem feito a nossa parte? Observem aqui, lembrando que nada foge do controle de Deus. Para ilustrar o que eu estou querendo dizer, um texto bem interessante aqui em João 11, de 38 a 45. Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com a pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto. Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que, se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Meus irmãos, façamos a nossa parte. Olha o que o texto diz aqui. O que era possível de ser feito por aquelas pessoas que ali estavam, Jesus orientou que fosse feito, ou seja, tirem a pedra. Isso as pessoas que estavam ali poderiam fazer. O que é impossível foi feito por Deus, que foi Lázaro ter sido ressuscitado. Então, meus irmãos, temos que usar os nossos dons e talentos, agir, trabalhar. Crente tem que ser referência nos estudos, crente tem que ser referência no trabalho. Percebem, meus irmãos? Colocando sempre as coisas de Deus em primeiro lugar. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Está escrito assim, não é verdade? Meus irmãos, e como exemplo dessa confiança que nós temos que colocar em Deus, eu gosto muito de citar as questões profissionais. Claro que isso poderia ser empregado na família, existem diversos exemplos. Mas em nosso trabalho, no dia a dia, muitas vezes a gente vê pessoas que não conhecem a Cristo prosperando e prosperando por meios escusos. Politicagem, um contato aqui, fazer uma outra coisa ali. Meus irmãos, a gente não pode recorrer a essas questões. Nós temos que manter a nossa conduta íntegra. Nós temos que exercitar a nossa fé, confiar em Deus e ter a convicção de que nada foge ao controle de Deus. Sigam esse roteiro que vocês vão ver as vitórias que o Senhor Deus tem preparado para todos nós. Inclusive como no evangelismo. Que por vezes, nessas situações no trabalho, ou na família, ou na vizinhança, é que Deus nos usa como instrumento para evangelismo. Seguindo aqui o texto, diz assim, e não receia quando vê um calor, mas a sua folha fica verde, no ano de sequidão não se afadiga. O exemplo de quem confia no homem, era aquela árvore no deserto, enfim. Aqui já o exemplo é diferente. Se nós confiamos em Deus, nada nós vamos temer. Faz essa referência aqui com a árvore, que está próximo ali às águas e as suas raízes estão sempre em contato com a água. Então, independente do calor, não há o que temer. Independente das dificuldades que venhamos a passar, e vamos passar por dificuldades nesse mundo, nós podemos e devemos confiar em nosso Deus. Nem deixa de dar fruto. Se confiamos em Deus, se estamos em comunhão com Deus, nós vamos continuar produzindo, independente das circunstâncias.
E aí o texto também diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o poderá conhecer? Eu, o Senhor, esquadrinho a mente e provo o coração, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Meus irmãos, nesse contexto, o coração significa nossas motivações, intenções, vontade, onde procedem todas as saídas da vida, sonhos, decisões, metas. A natureza do nosso coração é enganosa e traiçoeira. Em nosso coração e vontades naturais não habita bem algum. Paulo ilustra bem isso, né? Ele constatou isso lá no texto de Romanos 7,18. Diz assim o texto: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer que está em mim, mas não consigo realizar o bem. Está lá em Romanos 7,18. Meus irmãos, coloque sua vida na dependência de Deus. Guarde seu coração com a palavra de Deus. Salmo 19, de 9 a 11 diz assim: como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra? De todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra do meu coração, para eu não pecar contra ti. Meus irmãos, nós temos que aprender a esperar em Deus, porque a nossa esperança tem que estar em Jesus. Finalizando essa palavra, nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? Algumas famílias perderam entes queridos. A gente sabe que só o Espírito Santo de Deus para nos consolar no momento desse. Nós estamos vivendo um momento de muita dificuldade. Mas já observaram que as mensagens que a imprensa, que a mídia tem divulgado as mensagens que estão gerando sempre em torno da seguinte mensagem: confie na ciência. Confie que virá uma vacina. Essa fase vai passar. Já observaram que as pessoas não têm dito: confie em Deus, descanse em Deus, até mesmo se a solução acontecer através de uma vacina. Quem é que tem nos capacitado, que tem capacitado a humanidade para ter a capacidade intelectual, de pesquisa, para produzir a vacina? Não é de Deus? Não é Deus quem nos abençoa com essa capacidade? A honra, a glória e o louvor não pertencem a Deus. Mas a solução, se for essa a vontade de Deus, pode acontecer de diversas formas. Inclusive, não precisa acontecer uma vacina, não precisa acontecer nada disso. Basta o Senhor querer. Nós temos que ter essa compreensão, né? Que as questões do Senhor vêm em primeiro lugar, que nada foge ao controle de Deus. E que é nele que a gente tem que confiar. Não é nas questões humanas, e sim no agir de Deus, no poder de Deus em nossas vidas. Já observaram que a gente tem ouvido pouco questionamentos sobre reflexões, sobre o que é que Deus quer nos mostrar com esse contexto, o que é que Deus quer que nós aprendamos com esse momento de pandemia. Ainda que seja pela ciência, a honra, a glória e o louvor pertencem a Deus, porque foi Deus quem capacitou os cientistas. Meus irmãos, confiem em Deus, descansem no Senhor. Isso é muito importante, é uma forma de exercitarmos a nossa fé, porque o nosso Deus é todo-poderoso. E que o nosso Deus continue nos abençoando e aplique essa palavra em nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Forte abraço, Deus abençoe a todos, muitas saudades, fiquem com Deus.